Hello, dear student! Sou a professora Cíntia e estou aqui para te acompanhar nessa última teleaula da disciplina de Língua Inglesa 2. Por se tratar da última teleaula, falaremos aí sobre os conteúdos presentes na Unit 4, Food and Travel. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre todos os conteúdos pertinentes dessa última unidade dessa disciplina. Vamos à lousa fazer os apontamentos aí sobre esses conteúdos. Então, começaremos aí falando sobre como podemos nos referir aos pratos típicos em inglês. Então, temos aí uma teleaula na qual eu apresentei para vocês o vocabulário de close, com vários verbos específicos, palavras importantes que, como futuros teachers and professors, temos que saber. E hoje, esse vocabulário vai ser voltado à questão de food, à questão de drinks, e a questão de cuisine. Nós vamos falar sobre todo esse vocabulário. Quando que nós usamos o verbo modal could? Então, em outra teleaula, falamos aí também sobre os verbos modais e falamos também sobre as modal phrases, que são os verbos modais, mas aqueles que são conjugados. Hoje, o nosso foco vai ser no modal verb could. E a gente vai entender o porquê que o foco vai ser somente nele. Existe diferença entre a indicação de quantidade de substantivos em inglês. A gente nem pensa nisso em português, a gente simplesmente fala, eu quero um pão, quero 10 pães. Será que em inglês é simples assim? Eu chegar e falar que eu quero um pão, 2 pães em inglês? É a mesma coisa? Então a gente vai discutir isso daqui que é extremamente importante, porque tem uma certa diferença gramatical e cultural quanto a isso. Ao indicar ações futuras em inglês, quais estruturas que nós utilizamos? Então, se a gente pensa em futuro, a gente sempre fala, é o que vai acontecer. Sim, é o que ainda vai acontecer que não aconteceu. Mas existem diferentes formas para que eu possa falar o que ainda vai acontecer em inglês. E aí, por fim, vamos falar sobre os conditionals type 1 and type 2, Já que nós vamos falar aí de futuro, vamos acrescentar também essa questão dos conditionals. Já que a gente falar de coisas que ainda vão acontecer, os conditionals, eles tratam também sobre essa situação, De situações que podem acontecer quando a gente tem aí uma questão e um resultado, e também de questões hipotéticas, A gente tem uma questão e um resultado que pode não ocorrer, ou que nós temos certeza que não vai acontecer. Então, hoje nós vamos finalizar aí a nossa disciplina de língua inglesa com chave de ouro, Trazendo toda essa questão de vocabulário e essas questões gramaticais. Quando a gente fala de futuro, que é um dos assuntos que a gente vai trazer aí também, é importante que você entenda que a gente pensa, sim, parecido com o português, mas em inglês nós temos uma questão de estrutura por conta da proximidade disso no futuro que vai acontecer. Então, se eu estou falando sobre certa ação agora, o quão longe, de mim ela está de acontecer. Então, quando começar a explicação sobre esse tópico, eu vou te relembrar, mas eu quero que você já comece a pensar nisso, Para que a gente já comece a fazer uma análise aí na nossa cabeça de uma coisa que é bem diferente daquilo que nós estamos acostumados. Além de falar, como eu disse, do modal verb could, que eu vou focar mais nele, já que em outras teleaulas eu falei sobre os outros modal verbs e eu deixei o could para uma coisa específica. É que, na verdade, ele é apresentado para nós na disciplina de língua inglesa na Unit 4. Então, por esse motivo, eu trouxe exatamente ele. Mas também é importante que a gente consiga entender que ele tem certas diferenciações e, por isso, ele merece aí também vamos falar assim, uma atenção especial, Ele gosta de se sentir um pouco especial e a gente vai entender o porquê disso. Falando sobre let's eat, Vamos falar de comidas. Então, quando a gente fala de comida, fala assim, professora,
falar de comida é assunto de terceiro, quarto ano. Não é isso, né? Nós somos futuros teachers, futuros professors. Então, com certeza, existem coisas sobre comida, bebida em inglês que nós temos que saber por questões de diferenciação com a língua portuguesa, que não é questão de terceiro e quarto ano. É uma questão muito mais avançada do inglês, que muitas vezes, quando a gente estuda inglês como aluno, passa em branco. Você vai ver só que a discussão que eu vou trazer aqui para você sobre esse assunto, você vai perceber e falar assim, nossa, mas não é que é verdade que eu nunca vi isso no material de inglês? Eu nunca vi isso nas minhas aulas de inglês? E você vai entender o porquê, que é exatamente características, questões, aspectos que são importantes para que um professor saiba a ponto dele identificar o momento adequado para discutir isso com cada aluno. Então, vamos lá. Começando a falar aí de cuisines, né? Como eu disse, né, eu trouxe aí toda a questão diferenciada que os materiais de inglês costumam trazer para a gente. Inclusive, essa palavra aqui, cuisine, né? Dificilmente a gente encontra ela. Mas qual que é a importância, então, de eu estar explicando ela para vocês? De entendermos que quando a gente fala de cuisine, we are talking about Indian food, French food, UK food, né, English food and Mexican food. Então, nós estamos falando da comida específica de cada país, de cada região. So, cuisine means the kind of food you find in a specific country or culture. Então, quando a gente usa a palavra cuisine, a gente está se referindo ao tipo de comida que a gente encontra, como eu disse, num país específico ou numa cultura específica. For example, you have Chinese cuisine, French cuisine and local cuisine, né? Principalmente no Brasil, né? Nosso país é gigantesco. Isso daqui existe muito, né? A local cuisine. Se a gente vai de uma região para outra, de uma cidade para outra, né? De um estado para outro, a gente encontra muita especificidade de cada tipo de cuisine. Então, no Brasil, é muito importante a gente entender sobre a local cuisine and so on. Cuisine means something like cooking style. Então, a gente pode pensar nessas duas palavras como até sinônimos, né? Então, a palavra cuisine significa como estilo de cozinhar, né? O estilo de fazer comida. Então, a gente pensa assim, né? Que nem eu falei, mas vocabulário de comida é uma coisa tão simples, professor, é coisa de terceiro e quarto ano. Porque no terceiro e no quarto ano a gente ensina o vocabulário de comida. Como fala macarrão em inglês? Pasta. Como que fala arroz em inglês? Rice. Mas nós, professores, a gente tem que entender toda essa questão cultural que tem por trás disso, né? Qual que é o meu papel como teacher de chegar na sala de aula para uma quinta série, né? Para um quinto ano, desculpa. Para um nono ano ou até para o ensino médio, passar aquela lista de comida sem contextualizar tudo isso, né? A gente aprende as coisas muito vagas. Lembra que eu já mostrei para vocês, a gente já discutiu em outras teleaulas, que a partir do ano que vem, a BNCC vai dominar a sala de aula. Ela tem que ser, a BNCC tem que reger todas as aulas que a gente dá em sala de aula. Todas as aulas que a gente dá, né? Então, diante disso, a gente tem que parar de pensar, de ficar passando aquela lista, né? Que a gente fala de segundo, terceiro, quarto, quinto ano, aquela lista de comidas. Não é assim que a gente vai ensinar inglês mais, né? A gente tem que entender que o primeiro passo é entender que nós temos o cooking style, né? Mostrar para todos os nossos alunos e nós, como teachers, termos a curiosidade suficiente de poder entender que a comida não é uma lista, aprender a comida em inglês não é aprender uma lista de vocabulário, mas aprender como ela é feita, de onde que ela vem, qual cultura que ela vem, para que eu possa discutir com o meu aluno que nem toda comida vai estar naquela lista de vocabulário do livro dele, né? Que nem toda comida a gente vai entender quando a gente escutar. Continuando, vamos lá. Então, quando a gente aprende inglês, pelo menos lá, tipo, há pouco tempo atrás, quando eu fiz aulas de inglês, há muito tempo atrás, a gente sempre aprendia simplesmente a palavra dish e a palavra meal.
Mas hoje nós temos essa palavra cuisine que está aparecendo na questão do ensinar o inglês sobre food and drinks. Então, you can use the word food or cooking in the same way as cuisine. Então, cuisine, food and cooking. Então, tudo no mesmo contexto, tudo no mesmo significado. So, you can say Chinese cuisine or Chinese cooking or Chinese food. Estou falando a mesma coisa, só estou usando palavras diferenciadas. Isso é importante? Claro que é, a gente tem que saber isso, né? Para chegar para o meu aluno e falar assim, ó, Chinese food. Ah, ok, but we can say Chinese cooking or Chinese cuisine. E outra coisa, entender que isso é uma das coisas mais interessantes que tem para trazer na sala de aula. Então, how about a cooking class, né? Trouxe até aqui imagens das minhas aulas sobre cooking class. Tem vários jeitos, claro, de aplicar isso, mas os alunos amam, eles são apaixonados. No meu caso, eu costumo colocar cartazes, né, na parede, com o passo a passo. Pego comida simples, hambúrguer, né, hambúrguer, french fries, coisas simples para fazer. E eles vão seguindo os passos e fazendo, né, a comida que a gente vai servir. E depois, cada um aí pega o seu que fez e se alimenta. Então, a gente já tem essa questão, né? American cuisine, né? O hambúrguer. Oh, for example, we can do like, we can cook pasta. A gente pode cozinhar lá pasta. Então, we have, for example, Italian, né? Italian food. Então, a gente pode variar nisso. E por que não pedir para os alunos gravarem um vídeo deles fazendo essa comida, deles cozinhando, para apresentar para os outros colegas, né? Selecionar, por exemplo, uma cuisine por bimestre, né? Então, esse bimestre, we're going to work based on Italian cuisine. And next bimester, we are going to work based on Japanese cuisine. Então, a gente pode ir fazendo uma seleção. Tudo depende dos alunos que você tem, para você identificar o gosto deles, que também é importante, né? A gente não pode impor, vamos fazer comida Japanese cooking, Japanese food, se eles não gostam, né? Então, trabalhar com crianças é mais complicado, mas a gente tem, sim, essa forma de lidar com tudo isso. Além disso, we have to know to talk about the translation, né? Então, primeiro aqui, quando eu falo de tradução de comida, eu gosto de trazer sempre a Brazilian cuisine. Então, how about Brazilian cuisine? Então, a gente pode começar uma discussão na sala de aula, né? What kind of food do you like? What's your country's cuisine like? What are some typical dishes in your country? E é a partir daqui que a gente começa a discutir a questão da não traduza, né? Tem gente que traduz o pão de queijo. Hoje em dia, com rede social, tudo acontece, né? Como cheese bread. E vocês podem ver aqui que eu trouxe uma foto de um arquivo pessoal meu de uma feirinha na Austrália, aonde tem pastel. E você pode ver aqui que a palavra pastel não está traduzida, mas está escrito Brazilian pastel, para a gente entender que essa comida é típica daqui. É aquela questão de entender que, por exemplo, brigadeiro, né? Brigadeiro não tem tradução. Se a gente for procurar, pode ser que você fique curioso e vá procurar, professora, eu tenho certeza, como que até hoje ninguém inventou uma tradução para brigadeiro? Vocês vão encontrar truffle. Truffle é a trufa de brigadeiro. Vocês sabem que não é um brigadeiro, não é igual aquele brigadeiro gostoso que a gente come. Então, existem muitas comidas, né, típicas, não só do Brasil. Está dando exemplo da nossa comida, mas de vários outros países do mundo que não existem traduções. E é importante que a gente possa demonstrar isso para o aluno na prática, ou que a gente tenha conhecimento suficiente para explicar para ele como falar daquela comida. Então, por exemplo, ele está lá andando em Nova York, ele quer comer uma feijoada, ele quer descobrir um restaurante, porque Nova York é uma cidade tão grande que tenha feijoada. Como que ele pode pedir se não existe tradução? Então, vamos ensinar ele a explicar, né, como pedir uma feijoada se é um tipo de comida típica que não tem tradução. E, por fim, nós temos aí a questão da diferenciação entre meal and dish. A meal is food eaten at a specific time, que seria a nossa refeição.
Então, aquela comida que a gente come num tempo específico. Most people eat 3 meals a day. O breakfast, o lunch, café da manhã, almoço e o jantar, o dinner. Além desses, nós temos o brunch, que é uma refeição muito comum em países aí que costumam falar inglês, que falam inglês, que seria uma mistura de breakfast com lunch. Então, come-se entre o café da manhã e o almoço. E temos também outra que nós chamamos de supper. O supper é como se fosse a nossa ceia, é o que a gente come antes de dormir. E por fim, a dish means something which is cooked or prepared. Então, um prato se refere a algo que é cozinhado ou preparado. Usually a dish is made from different kinds of food. Então, o prato é feito, né, de diferentes tipos aí de comida. Né? O plate, o objeto no qual a gente come, isso chama-se plate. Né, já até falei antes, o plate é o objeto e o dish é o prato no qual a gente se refere. Ah, eu quero o prato de peixe, quando a gente fala no restaurante, né? Eu quero o prato de peixe. Esse prato é o prato com a comida, tá? É aquele prato, aquela refeição completa. O objeto no qual a gente come, a gente chama de plate. Então, partimos para os nossos modal verbs, né? Com foco na teleaula de hoje, nessa Unit 4, no uso do could. Mas vamos lá à lousa para que a gente possa aí lembrar algumas questões e trazer esse uso do could com o can, que foi já estudado. Então, o could é o passado de can, né? A gente costuma falar isso que fica mais prático da gente entender. Ele é usado para falar, então, de habilidade que existiu no passado. Mas a gente tem que entender que esse é né, dos usos dele. Deixa eu só arrumar esse meu que não ficou muito bonito, né? Então, esse daqui é dos usos do could. Então, in my younger days, I could run 4 miles at a stretch. Então, quando eu era jovem, né, eu podia correr 4 milhas numa esticada, né, numa corrida só, né? Aí, o que acontece? É aquele mesmo uso de qualquer modal verb. Então, a gente coloca o could, seguido do verbo, sem to, sem s, sem conjugação alguma. Till last year, ó, a indicação de passado aqui, I could read without glasses. Então, até o ano passado, eu podia ler sem os óculos. Temos uma questão aqui, né? Note, perceba que o could nem sempre se refere ao passado. Então, a gente vai observar isso em algumas frases. Ele se refere ao passado quando o contexto deixa isso claro, que foi o que eu falei aqui para vocês, ó. Aqui nós temos a indicação de passado e aqui também. Então, obviamente, ali o could está sendo usado com esse objetivo. Mas temos os outros usos de could. Nem sempre ele está se referindo ao passado, porque pode ser que eu use ele em algumas frases com a ideia de possibilidade ou incerteza. So you could do it if you try hard. Então, você pode fazer, né, se você tentar bastante. If my brother were here, we could have solved this problem together. Aqui, para começar, nós temos um conditional, que é outro assunto da teleaula de hoje. E por conta dessa estrutura, nós usamos o could have. Olha o could com o perfect. Né? E depois o could também pode ser usado para pedirmos, to ask polite questions. Sabe quando a gente tenta ser super, hiper, mega educado? O could vai ser aplicado nesse tipo de pergunta. Então, could you please take me to the manager? Então, você poderia me levar ao gerente? Ainda não estou brava, né? Então, eu estou calma. Could I have a look at your papers? Eu poderia dar uma olhada nos seus papéis, nos seus trabalhos? Então, o could, ele não tem só esse uso, né? Porque quando a gente vai estudar os modal verbs, a primeira coisa que aparece é o could é passado de can. Nem sempre o could é passado de can. Então, algumas situações, quando o passado está claro na frase, é óbvio que ele está fazendo esse uso. Mas, como a gente pôde ver, existem outras situações no qual o could também é aplicado. Além disso, tem mais situações. Vamos lá.
Então, além dessas três, né, nós temos aí também a questão do could e algumas situações que vai parecer com may e might, que eu vou apontar já já para vocês. Então, mas antes de apontar essa questão, vamos entender aqui quando que a gente usa o may e quando que a gente usa o might. Então, tem ali, may the force be with you. May and might can normally be interchanged. Então, eles podem ser trocados aí sem mudança de significado. Mas, porém, entretanto, todavia, o might, normalmente, ele nos mostra que tem uma chance menor de algo acontecer. Quando está expressando possibility. Olha aqui os dois exemplos. Se eu falar para você hoje, it may rain, quer dizer que com certeza pode ser que chova, né? Quase certeza que vai chover, o céu tá preto, tá trovejando, tá aquele vendaval. Agora, se eu falar it might rain, tem 40% de chance. É quando eu vi lá no telejornal falando que vai chover, e nem sempre chove, né? Então, quando a gente expressa desejo ou dá permissão, nesses dois casos, então, expressar desejo e dar permissão, somente o may pode ser usado. E, por fim, nós temos aí a questão do would. Então, could pode ser confundido, sim, com may e might ou com would. Mas, como você pode ver, cada um tem um uso diferente. Então, nós temos aí... I thought it would rain, so I brought my umbrella. Então, aqui, ele está fazendo um uso passado do will do going to. Porque assim, eu pensei, né, que se fosse chover, se eu soubesse que ia chover, eu teria trazido a minha sombrinha, meu guarda-chuva. If he lost his job, he would have no money. Would for conditionals, né? Lembra que eu falei que a gente vai falar, inclusive, sobre isso hoje. I would love to live here. Desejo, né? Eu amaria viver aqui. Would you open the door, please? Olha aqui o would com uso parecido com could. Para perguntas educadas. Nesse quesito, né, lembra que o could também podia ser usado para indicar umas perguntas mais polite, né, mais polidas, mais educadas. Nesse caso, o would, ele chega a ser mais suave do que o could, né? Quando você pede assim, com extrema delicadeza, né? Quando você está falando com a pessoa, já pensando assim, deixa eu pedir, né, com delicadeza, quem sabe, aí a gente consegue, né? Ainda na lousa, tem aí só um lembretezinho que eu deixei para você, só cuidado, né? Quando vocês verem esse desenho em alguma frase, ele pode ser would. Então, he'd like coffee. Né? He would like coffee, ele gostaria de café. Mas esse dezinho também pode ser a abreviação do auxiliar had, do past perfect. Então, he had finished. Como que eu vou saber, professora? Simples. Se depois desse D a gente tiver um verbo com ed ou um verbo irregular que está lá na terceira coluna, é óbvio que o D se trata de um had. Agora, se o verbo depois do D estiver na sua forma normal, comum, sem S, sem D, sem ing, sem nada, sem to, é porque se trata do would, tá? Então, sempre é importante você observar a palavra que aparece aí depois. Vamos, então, falar dos quantifiers. Esse é um assunto, não vou falar que é problemático, mas ele é meio complexo para nós brasileiros, porque ele foge a algumas questões daquilo que a gente tem uso de questão do que é contável, incontável, o que é muito, o que é pouco. Mas é simples se a gente conseguir imaginar e ilustrar aquilo que eu estou falando. Então, a partir de agora, tenta imaginar e ilustrar os exemplos que eu vou falar. Vamos lá. Então, first, we need to know about countable nouns, que são substantivos contáveis. Primeiro, claro, eles se referem a algo que pode ser contado, tá vendo? Aí já foge. O que é contado? Tudo é contado. Em inglês, não. They have both. Ambos têm a forma no singular e no plural.
For example, cat. Então, eu posso usar. Se algo é contado, ele vai existir na sua forma no singular e na sua forma plural. Cat, cats, woman, women, irregular. Country, countries, também tem uma formação mais irregular. No singular, eles podem ser precedidos por um ou uma, que é o a ou an. A maioria dos substantivos entram nessa categoria. Então, assim, é mais fácil, porque grande parte deles são contáveis. Então, nós entramos naquilo que nós chamamos de uncountable, ou também chamado de mass nouns, que são os substantivos incontáveis. Então, se refere a um grupo menor de substantivos, então são poucos que a gente precisa se preocupar, porque é essa questão que difere muito da nossa língua portuguesa. E além disso, eles se tratam, como o nome já diz, de algo que não é contável, e eles têm aí a questão de não existir na sua forma plural. Então, por exemplo, eu falo rain, eu não vou poder falar, for example, rains. Não existe, tá? Não posso falar, porque é algo que eu não consigo contar, então eu não consigo colocar numa forma plural. Flower, earth, wine, or wood. Só abrindo um parênteses aqui, que a palavra farinha, ela tem a mesma pronúncia da palavra flor. É igual, identicamente igual na fonética, flower, tá? A pronúncia é a mesma, só por curiosidade. Eles não podem ser usados com a ou an. E muitos substantivos que têm aquela ideia de abstrato, que sentimentos, né? Eles são incontáveis. Então, por exemplo, happiness, truth, darkness and humor. Alguns substantivos incontáveis podem ser usados no plural, mas tudo depende do contexto. Aí vai entrar várias exceções, várias questões contextuais. É aquilo que eu falei para você, né? Nem sempre é entender a gramática, né? Quando a gente aprende uma língua, é só aprender gramática. A gramática é extremamente importante para que a gente entenda a estrutura da língua. Mas o contexto faz parte também dessa aprendizagem. Porque sem a gramática e sem o contexto, fica tudo muito aberto, tudo muito sem sentido para mim. E aí, principalmente nessa questão de contável e incontável, fica aquela dúvida, eu não sei do que se trata. Olha aí o que eu vou falar agora. Então, quando nós temos um substantivo que é incontável, a gente pode sim tornar ele incontável. Como? Colocando, expressando a sua quantidade de medida. Então, por exemplo, a cup of, a bag of, e tudo mais que indica medida. Olha aqui um exemplo que eu tirei do dicionário. Então, beer, cerveja, ela é um substantivo incontável, mass noun. Daí tem a classificação do que significa. E olha aqui embaixo, apareceu dizendo que ele é um substantivo contável. Mas por quê? Porque eu estou me referindo à quantidade. A pint of beer, que significa, em português, é como, se for procurar no dicionário, é um quartilho, se eu não me engano. Mas em português a gente está com muito costume de usar essa palavra também, um pint, que seria um copo, mais ou menos assim, de uns 500 ml, 400 ml de cerveja, é o copo comum de cerveja. Então, se eu uso aquela substância, aquele substantivo solto, fora de contexto, ou estou falando simplesmente dele sem nada, sem indicar uma quantidade, ele é incontável. Não muda essa questão. Agora, eu posso transformá-lo em contável quando a gente muda esse contexto e coloca ele sendo indicado por meio de uma quantidade. Que nem se eu falar, por exemplo, water, que é água. Então, a água, ela é incontável. Mas se eu falar a glass of water, um copo de água, a glass, eu já estou transformando em contável, porque eu estou falando de um copo, mas em inglês eu não penso uma água, a water, igual a gente pensa em português. Mas, claro, se você chegar, conversar com uma pessoa que fala inglês e falar para ela a water, ela vai entender que você está se referindo sim à garrafa. Olha esses exemplos que eu trouxe para você. Então, essa questão, ela entra aí, for example, se eu falar, would you like some coffee? Então, aqui, ele está de uma forma incontável, porque eu estou me referindo à bebida. Aqui, he ordered
a coffee. Eu coloquei um café, é o caso da água, uma água. Eu transformei ele em incontável. Posso fazer isso? Posso. Porque informalmente estou me referindo a uma xícara de café. There's no truth in the rumors. Então, não tem verdade nos rumores. Incontável. Por quê? Eu estou me referindo à qualidade ou o estado de ser verdadeiro, né? A verdade. Não há verdades nesses rumores. The fundamental truths about human nature. Aqui já é contável. Por quê? Eu estou me referindo aos fatos ou crenças que são verdadeiras, né? Tem alguns que é um pouquinho mais difícil, mas, né, é algo que a gente consegue, sim, trazer, né, essa questão, essa discussão importante com uma questão dos quantificadores, né, dos quantifiers. É aquela questão de entender que gramaticalmente, muita coisa é sim incorreta, mas quando a gente coloca naquele uso prático da língua, há algumas situações que a gente pode sim extrair e falar diferente. Tanto que essa questão do some coffee, né, que se refere à bebida, ao líquido, incontável, e falar a coffee, porque eu estou me referindo à xícara de café. Há algum tempo atrás não se encontrava isso em gramática alguma. Atualmente, as gramáticas mais atuais já trazem esse uso que é importante, né? Então, nos mostra o quanto a língua é viva e quanto ela pode ser aí modificada. Vamos colocar, então, em prática a questão do can, can't, could. Vamos lá. Então, eu coloquei nesse slide para você um link e um QR Code que você pode escanear com o celular para que você possa aí resolver uma série de exercícios usando can, could e o be able to, que vai entrar nesse grupo também. Então, é só você escrever a palavra que você acha que completa a frase e clicar em check, que o próprio site corrige para você. Então, eu vou dar aí 3 minutos e a gente já retorna discutindo essa questão, ok? Então, eu pedi para você realizar esses exercícios de uma forma online. E dentro dos exemplos retirados desse exercício, nós temos aí aqueles que eu trouxe que estão aí na lousa para você. Então, nós temos exemplos aqui com could, né, perguntando sobre o passado, né? Could you swim when you were 10? Então, aqui eu tenho exatamente a indicação do passado, por isso eu sei que esse could se refere ao passado de can, né, perguntando inclusive sobre a habilidade de nadar.
We couldn't get to the meeting on time. Novamente, ó, yesterday. Né? Nós não pudemos chegar, nós não estávamos hábeis, né, a chegar no encontro nesse horário. He's amazing, he can speak. Habilidade, né, ele pode falar. I looked everywhere for my glasses, but I couldn't. Falando aqui de uma impossibilidade, né, que a gente viu também que essa é uma situação na qual o could ou couldn't, nesse caso, pode ser utilizado. Agora falando sobre food, né? Talking about food. Um assunto que não sempre vai nos dar fome, mas que é interessante aí de falar e como você viu a importância de trazer isso para a sala de aula, né? Então eu trouxe aqui uma possibilidade, já que se trata aí de uma interação nossa, uma possibilidade de atividade para que você possa usar nas suas futuras aulas ou até mesmo no seu estágio, né? Talking about food. Então, se você entrar nesse link ou pelo QR Code here, você vai encontrar um Google Forms com várias perguntas. E essas perguntas podem ser aplicadas conforme a BNCC para o 8º ano, dentro do eixo de conhecimentos linguísticos, que se baseia na habilidade de utilizar de modo inteligível, ou seja, compreensível, desculpe, corretamente, some, any, many e much, que também engloba aquele assunto que a gente discutiu dos quantifiers. Então aí, além de eu conseguir envolver todo esse vocabulário referente a food, nós conseguimos trazer também a questão dos quantifiers, que estão previstos na BNCC exatamente para o 8º ano. Voltando à lousa, nós temos aí as perguntas. Então, claro, se você entrar no meu Forms, lá que eu preparei para você poder utilizar, tem várias perguntas. Aqui eu trouxe uma de exemplo. Então, what can you say when you eat at other people's houses? Né? Então, além de tudo, a gente consegue trazer esse contexto para o nosso aluno do que ele pode dizer se ele for comer na casa de outra pessoa, né? Então, com uma atividade dessa, por exemplo, né, com essas perguntas que está proposta nesse Forms, a gente consegue discutir o que está proposto na BNCC dentro de uma situação real, aquela questão de trazer o contexto, né, para o aluno. E, além disso, a gente pode usar todas essas questões para discutir os modal verbs e as questões culturais, o vocabulário relacionado a food e também a questão relacionada aos quantifiers. Olha como que a gente foge daquela questão tradicional de trazer uma lista, né, de comida para parecer uma aula de 3º e 4º ano, né? Então, a gente está avançando o nosso aluno, a gente está trazendo para o aluno uma evolução de uso da língua. Então, for example, you are at a friend's house for dinner. You would like to add some salt to your food. What do you say? Né? Vai sair cada resposta interessante, porque os alunos são bem criativos. Né? A questão de você saber lidar com essas respostas. E trazer para eles que uma das formas seria: It's polite to ask if you can add salt or other condiments such as oil or pepper. Né? Então, como que o aluno vai construir essa situação? Então, é a questão de você trazer para ele a situação sem estar 100% pronta, mas propor para ele aquilo que está presente no conteúdo que você está trabalhando em sala de aula e também na questão de você estar sendo fiel àquilo que a BNCC nos pede, né? Então, é importante que a gente compreenda a importância de tudo isso, que a gente entenda que todos esses usos são importantes para a sala de aula, né? Que realmente a lista de food and drinks fica lá para o Fundamental 1, né? Quando a gente vai avançando esse conhecimento, nós temos que ir trazendo essas discussões que eu propus para você nessa teleaula, nessas discussões quanto à comida, né? Então, aprender
a questão sobre food and drinks vai muito além de uma lista de vocabulário, né? Ela traz essa questão cultural, essa questão de entender traduções, traduzo pratos ou não, e essa questão de entender situações. Será que os nossos alunos se sentem à vontade quando eles são convidados para comer em um outro lugar que não é a casa deles? Né? Como eles lidariam com essas situações? Então, essas perguntas que eu propus aí no Forms para você depois entrar, analisar e utilizar, você vai ver que interessante que é poder trabalhar isso com um aluno nosso. Os quantifiers, né, por ser aí uma estrutura gramatical que foge, como eu falei, do nosso uso comum da língua portuguesa, mas é algo importante porque a gente sempre está se referindo à quantidade, seja para falar de comida ou seja para falar sobre outros substantivos, é importante que a gente entenda a aplicação dessas palavras, né, para que a gente faça o uso correto desses contextos, né, aquele uso mais adequado para falar a verdade. Vamos lá. Então, vimos que em inglês existe a questão de entender que os substantivos podem ser contáveis e incontáveis. É importante lembrar disso porque a partir de agora nós vamos falar de um certo vocabulário que necessita dessa compreensão. For example, feel versus a feel. Ah, mas é igual, professora. Né? Feel é diferente de a feel. É uma pequena diferença, mas são diferentes. Então, nós usamos feel quando nós queremos falar sobre uma quantidade de alguma coisa, já que nós estamos falando de quantifiers. Normalmente, esse uso se trata de uma small quantity, ou seja, os dois se referem à palavra pouco, pouca, poucos e poucas. Mas o nosso cuidado é a questão do contexto. Lembra do may e do might nos modais? Os quantifiers trazem essa pequena diferença também. Então, few members of the family leave their hometown each year. Então, eu uso essa frase com few porque nesse contexto aqui, the speaker is not happy because there is not enough. Ele está falando que não tem muitas pessoas, não é o suficiente os membros da família que estão deixando a cidade. Aí temos a outro contexto. However, if we were to add a to feel, formando a feel, we would be saying something else. Olha como a gente muda. A few members of the family leave their hometown each year. Então, agora nós estamos falando de alguns, de uma quantidade suficiente, de uma quantidade esperada por aquele falante, pelo speaker que está usando essas palavras. Então, quando a gente usa o few, só few, que significa pouco, em uma sentença, quer dizer que ainda não é o suficiente daquele pouco que eu esperava. Agora, se eu usar a few, quer dizer que é pouco, mas é o pouco que eu queria, é o pouco que eu necessitava, é suficiente para aquele contexto. E isso vai acontecer também com outros quantifiers. Veja meu próximo exemplo. O little versus a little. Mas, professora, a little não é pouco também? Opa, então qual que é a diferença? Né? O que está acontecendo aqui? Então, little and a little seguem aquele mesmo padrão do few and a few. A única diferença é que few and a few é usado para contáveis, coisas que têm singular e plural. Já o little and a little, que também significam poucas, sendo little aquele pouco sem ser o pouco suficiente, e o a little sendo aquele pouco, mas é um pouco suficiente para mim, são usados para substantivos incontáveis, ou seja, que não possuem plural. Então, olha aqui meu primeiro exemplo. We had little time to prepare before we had to go.
Primeiro, a gente tem que entender que aqui eu usei little e não feel, porque a palavra time, tempo, é incontável. Então, o tempo não se conta em inglês. Eu conto 1 hora, 1 minuto, 10 segundos. Mas eu não conto um tempo, 2 tempos, não se conta. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente está falando que nós não tivemos, né? We didn't have in here enough time. Então, aqui a gente não teve, né, o tempo suficiente, ok? Já no segundo exemplo, we had a little time to prepare before we had to go. Quer dizer que nós não temos muito tempo, né? Mas o tempo é suficiente. Sabe quando a gente fala assim, we had a little time to prepare before we had to go. So, let's watch some TV. A gente tem aí um tempinho. Sabe quando a gente fala por tem um tempinho, né? Esse a little time entra nessa questão. A gente tem um tempinho ainda antes de ir. Vamos assistir a televisão, vamos comer um sanduichinho, né? Então, esse a little time quer dizer que a gente não tem tempo ainda. O tempo ainda é pouco. Ele não deixou de ser pouco tempo. A questão é que esse pouco tempo ainda é suficiente para que a gente faça aquilo que a gente está fazendo. Mas se eu usar na frase o little time sem o a, quer dizer que a gente tem pouquíssimo tempo, né? Então, we had little time, let's go, né? We are late, a gente está atrasado, vamos. Então, o tempo é pouquíssimo. A gente vai chegar em cima da hora ou a gente vai chegar aí atrasado. E para finalizar esse assunto, temos aí o uso, né? No caso, o uso do a lot of and lots of. So, we've got lots of things to do. A gente tem muitas coisas para fazer e that's a lot of money. E nós temos, né? Isso é muito dinheiro. Espera aí, professora. Você falou que aqui é muito e que aqui é muito? Yes. Então, o a lot of e lots of, ambos podem ser usados com contável ou com incontável. Olha que ótimo, que sensacional, sem aquele problema de saber se é contável ou incontável, para saber se a gente usa few ou little. Né? Agora aqui com o lot of ou lots of, que significam a questão do muito, deixa eu só arrumar isso daí, que a professora errou a letrinha ali, a letra, né? Então, os dois significam, a gente tem o costume de falar as coisas diminutivo, né? Para ficar mais bonitinho, é muito. Só que ambos não têm essa diferenciação do que eu uso para contável e incontável, não. Os dois podem ser usados tanto para palavras no singular quanto no plural. O que é contável e incontável não faz diferença para eles, né? E tanto faz também se eu vou usar em frases afirmativas, negativas ou até mesmo aí em perguntas. Então, por isso, todos os exemplos aqui, ó, coisas está no plural. Então, quer dizer que é contável, porque se ele tem plural é porque ele pode ser contado. Agora, a palavrinha money, ela não pode ser contado. Dinheiro a gente não conta. A gente conta o tipo de dinheiro. Então, $1, R$1, 10 euros. Mas o money, que é o grupo de tudo isso, não é contado. Mas você está vendo que não importa. Eu coloquei a lot of ou lots of, mas eu poderia trocar os dois. No difference. There weren't a lot of choices, né? Não havia muitas escolhas. Can you hurry up? I don't have a lot of time. Você pode se apressar? Eu não tenho muito tempo. Are there a lot of good players at your tennis club? Tem muitos bons jogadores no seu clube de tênis? Have you eaten lots of chocolate? Você comeu muitos chocolates? Of course. Então, a questão dos quantifiers é, primeiro, antes de entender como se usa cada uma dessas palavras que eu acabei de exemplificar para você, é conseguir colocar na nossa cabeça que em inglês a gente tem grupos de substantivos diferentes. Nós temos o grupo do que é contável e o grupo do que é incontável.
Ainda bem, o grupo do contável é muito maior, mas isso não impede a gente de entender a diferença entre os dois, porque, claro, a gente vai lidar com os dois grupos, principalmente sendo professores de inglês. Então, essa é a importância de entender essa diferenciação de grupos, para que depois desse momento eu compreenda claramente o uso de cada uma dessas palavras que indicam essas quantidades. Talking about the future, né? Quem não quer saber aí sobre o futuro, não é verdade? A gente sempre gosta de prever as coisas. Quem não gosta de falar o que pode acontecer? Ou, por exemplo, o que a gente vai fazer nas férias, né? O que será da nossa vida no próximo ano? Entre outras coisas mais. O futuro sempre está dentro da nossa fala, dentro das nossas discussões. E como que a gente faz para falar isso em inglês? Vamos lá, expressing the future. So, there are a number of different ways of referring to the future in English. Então, existem, né, um grande número de formas de nos referirmos ao futuro em inglês. Realmente, tem mais de uma. É importante nos lembrarmos que we are expressing more than simply in the time of the action or event. Então, quando a gente fala de futuro em inglês, a gente precisa lembrar que a gente está falando, a gente está indo muito além de simplesmente falar de quando aquela ação ou aquele evento aconteceu, né? Obviously, any future tense will always refer to a time later than now. Adoro isso. É claro, né, que a gente está falando, quando a gente fala de futuro, a gente sempre vai estar se referindo a um tempo mais para frente, né, mais tarde do que agora. Mas ele também pode expressar a nossa atitude quanto ao futuro. E quando a gente fala de atitude, é exatamente aquela questão, o que eu espero do futuro, né? O que pode acontecer do futuro? Aí entra a questão, eu tenho certeza? Não tenho certeza? Algo vai me impedir, né? Aonde isso está sendo informado? Gente, tudo isso entra quando a gente pensa em futuro em inglês. Por isso eu trouxe para você diferentes exemplos do uso do futuro em inglês. Vamos lá para o nosso primeiro. Então, will, que é usado for spontaneous decision. Basicamente, né, o will pode ser usado em outras situações? Pode. Mas a principal que a gente usa o will for future, né, lembra que a gente está falando da questão do futuro, né, future. A gente vai usar principalmente quando a gente toma decisões espontâneas. O que é uma decisão espontânea? Se trata de uma decisão tomada no momento da fala. Então, eu estou falando algo, sabe como você está conversando com alguém e você decide, vou fazer isso, vou pedir aquilo? É assim, nessa situação, que a gente vai usar o will. Olha esse cartoon. There's Mary. For years, I've been gathering courage to ask her out. Olha lá, Mary, né? Faz anos que eu estou tentando criar coragem para pedir ela para sair. Aí tem a nossa decisão imediata, né? O coleguinha dele para ajudar fala, I will go do it for you. I'll go do it for it. No, do it. Porque você tem uma palavra ali que não existe. Eu vou fazer isso, né? Então ele fala naquele momento, né? Ele contou a situação aqui, e assim que ele contou a situação, o amigo já tomou a decisão. Eu vou lá fazer por você, né? I'll go do it, né? For you. Agora sim, coloquei aí algo que complementa a situação. Então, eu vou fazer isso para você. Então, will, ele sempre vai usar sempre vai entrar nesse uso futuro para algo que é espontâneo. Então, um exemplo bem legal é quando a gente está num restaurante. No restaurante, num bar, algum lugar para comer, para pedir alguma coisa. Então, o garçom, né, o waiter, chega para você. What would you like to eat, for dinner, for lunch? I will have pasta, for example, né? Eu vou pedir
a pasta, né? Eu quero comer a pasta, o macarrão. Então, esse I will have, né, que eu vou comer, no caso, nesse contexto, é porque naquele momento o garçom me pediu algo. Então, daqui a alguns momentos que é futuro, né, daqui a alguns instantes que entra no futuro, que é algo que vai acontecer, eu quero o macarrão para minha refeição. Então, o will, ele sempre é usado nessas decisões espontâneas, né? A pessoa te liga, pede, fala alguma coisa para você. Você fala assim, I will go with you, né? Eu vou com você. Você decidiu naquele momento ir com a pessoa. Depois disso, nós temos aí o present continuous for future, né? O interessante é chamar presente contínuo e mesmo ele sendo chamado presente contínuo, ele ser usado para futuro. Por isso que é importante que a gente lembre a estrutura desses tempos verbais, né? Então, present continuous é formado pelo quê? Pelo verbo to be, mais um verbo que possui aí o ing. Então, por conta dessa estrutura, a gente constrói o present continuous. Mas pensando nessa estrutura, ela também pode ser indicada ela também pode ser usada para indicar o future. So, are you and John coming on Saturday? Né? Então, você e o John vão vir no sábado, futuro. I'm afraid we can't. We're playing a match on Saturday. Então, nós estamos usando essa estrutura verbal de verbo to be com o verbo com ing, ó, to be e o verbo com ing, para indicar um futuro que a gente vai estar fazendo algo, né? Então, eu estarei fazendo tal coisa lá no futuro, eu vou fazer isso, já está planejado, está organizado, já decidimos que é essa ação que nós vamos fazer. Além disso, nós temos aí também o uso do going to, tá? O going to para o future, ele sempre vai ser usado quando a gente tem uma certeza da ação que a gente vai tomar. Então, olha aqui o nosso amiguinho Calvin, né, que adora ser crítico. Curiosity is the essence of the scientific mind. For example, you know how milk comes out your nose if you're laughed while drinking? Então, por exemplo, você sabe, né, como que o leite sai do seu nariz quando você ri enquanto bebe? Daí ele fala, né, eu vou fazer isso. Well, I'm going to see what happens. Bom, eu vou ver o que vai acontecer, porque ele vai fazer. Então, o going to, ele sempre vai ser usado para algo que você está lá. Você viu que ele já está com o canudinho no nariz. Eu trouxe esse cartoon exatamente por isso, porque ele ilustra perfeitamente, né? A gente vê que ele está fazendo, construindo uma frase que indica o future com going to, em um momento que ele já está praticamente realizando a ação que ele está falando que vai fazer. Então, o going to é exatamente para esse tipo de ação. Para essa ação que você tem certeza, nada vai te impedir de fazê-la, porque ela está programada, ela está organizada, ela está completamente acontecendo naquele momento. E para te ajudar com essa discussão, eu trouxe aí nesse último slide do bloco um resumo de tudo isso que eu falei. Então, a questão do uso do will, do be going to e do present continuous. Então, olhando essa tabela, a gente consegue entender, compreender a diferença, né? Então, will, future actions happen without the speaker's intention, prediction and spontaneous action. Já o be going to, planned action and logical consequence, né? Aquela que eu falei, já tô com o canudinho no nariz lá fazendo ação. E o present continuous, que se trata de uma ação planejada, mas de um futuro bem próximo. Então, se eu vou falar de algo que vai acontecer na quinta, por exemplo, eu posso usar o present continuous, porque hoje é terça, amanhã é quarta, quinta. É um dia próximo do meu momento da fala. Então, se eu for falar do que eu vou fazer sábado, para eu usar o present continuous, é porque o sábado realmente está próximo desse meu momento de fala. Então, sempre que a gente for usar o future no inglês, essa questão das estruturas a gente tem que pensar exatamente nesse momento da quão distante esse futuro está da minha fala.
conditionals. Então, vamos falar da questão condicional, né? Condicional é tudo aquilo que tem uma condição para acontecer. Ou seja, eu tenho uma ação, dependendo dessa minha ação, essa condição, esse resultado pode vir a acontecer, né? Então, qual condição que eu te dou para que isso aconteça? Vamos entender essa estrutura, vamos lá. Então, nós temos aí o uso geral dos conditionals. Então, conditional tenses são usadas para especular sobre o que poderia acontecer, o que pode acontecer, né? E também aquilo que a gente desejaria que acontecesse. Primeiro, a gente tem que entender que qualquer conditional, independente do que ele quer indicar, ele sempre vai ser formado por uma conditional and um result. E essa conditional, ela é expressada inicialmente por if e o restante da oração. E o result, ele não tem if, né? Já é esse resultado. Posso inverter essas orações? Posso. A minha sentença, ela não precisa sempre começar pela condição. Ela pode simplesmente aí começar pelo resultado. É legal, assim, é importante que a gente entenda que a questão da condição, ela sempre vai ser acompanhada pelo if, né? Se eu fizesse isso, so if, né? Então, se, por isso que a condição sempre ela é iniciada pelo uso, né, da palavra if. E já a questão do resultado, não. Porque simplesmente eu vou mostrar o que vai acontecer ou o que poderia ter acontecido, né? E diante dessas estruturas, a gente tem o que nós chamamos de conditionals. 1, 2, 3 and 0, tá? Na verdade, começando pelo 0, né? Então, 0, 1, 2 and 3. Temos também o que a gente chama de mixed. Mas nessa unidade, para finalizar a nossa disciplina, nós vamos focar na conditional 1 e na conditional 2. Vamos lá para a conditional 1, que é chamado real conditional ou first conditional, ou também type 1, né? Então, type 1 conditional is used to refer to the present or future, where the situation is real. Então, a gente usa o first conditional para nos referirmos sobre o presente e futuro, né? Porque é algo que faz agora, que vai aí resultar no futuro, de uma situação real. O tipo 1, né? O first conditional se refere a uma condição possível e seu provável resultado. Nessas frases, né? Nessas sentenças, a oração com if fica no simple present. E a oração principal, que é o resultado, ele usa o simple future. Então, vamos entender isso daí num exemplo. Ó, primeiro aqui é a estrutura. Então, onde eu tenho o if, o verbo que aparecer vai estar no present simple. Aonde eu não tenho o if, que se trata do resultado, eu vou ter uma frase que vai usar will mais o verbo, indicado pelo futuro. So, if it rains, que é a minha condition. Se chover, I'll stay at home, que é o meu resultado. Então, se chover, eu vou ficar em casa. Por que essa situação é real? Porque realmente, de verdade, se chover, eu fico em casa. Ah, professora, mas e se não chover? Então, não é uma situação real. Não, continua sendo real. O que aconteceu foi que a condição não ocorreu, né? Não choveu, mas continua sendo uma situação real. Depois, nós temos aí o type 2. Então, o type 2 é onde se trata do unreal conditional ou second conditional. E como a gente pode já ver no nome, se trata de um condicional irreal, né? Então, o type 2, ele é usado para se referir a um tempo, a um momento, que é o agora ou qualquer tempo. E só que essa situação, ela não é mais real, é algo que é irreal, não ia acontecer de jeito nenhum.
elas não são baseadas por esse motivo em fatos. E na hora de a gente construir essa sentença, a gente tem que entender que a gente vai usar na sentença com o if o passado e no resultado a gente vai usar o present conditional, porque nós estamos falando de algo hipotético e o seu resultado provável. Então vamos lá. If I was rich, ó, a frase com if e o passado, né? O verbo no past. I would travel the world. Eu viajaria o mundo. Mas o que acontece? Sou pobre, não sou rica, então não vou viajar o mundo. Por isso que essa situação é irreal. Tá? Eu não tenho como alcançar esse resultado, porque eu não tenho aquela condição. Não é uma condição ao meu alcance, vamos pensar assim, que é diferente daquilo que eu te mostrei no first conditional. É algo palpável, é algo que está dentro da minha realidade, né? A questão é que a gente depende daquela condição ocorrer ou não. E para finalizar essa questão dos conditionals, temos aí a questão do uso da vírgula, né? Não sei se você observou, mas eu apresentei frases que tinham vírgula e frases que não tinham vírgula. Então, a common, que é a vírgula, where do I go? Né? Onde que ela vai? Então, for example, if I see her, I will tell her. Se eu começar minha frase com if, a gente pode usar a vírgula, que nesse sentido o uso está correto. Agora, se a frase não começa com if, eu comecei minha frase pelo resultado para mostrar a condição depois, nesse caso a gente não usa a vírgula, tá? Então, se a minha condição não começar, se o meu conditional não começar diretamente pela minha condição, ele começar diretamente pelo meu resultado, nesse caso eu não preciso da vírgula. A vírgula, ela tem que ser excluída. Tá? Então, além de entender essa questão do uso, a gente tem que entender, sim, esse uso gramatical, esse uso estrutural que faz sentido, porque a gente tem a questão da pausa, né? A vírgula faz a pausa. Vamos lá para um exercise about conditionals. Então, vamos entender o que eu quero aí de você nesse exercício. Então, parecido com outro exercício que eu já dei nessa teleaula, você vai acessar esse link, ou pelo QR Code, lá você vai ter uma série de frases para completar, sempre prestando atenção. Ele não indica, você que vai ter que prestar atenção nas frases e identificar se a frase é um type 1 ou um type 2, para que você entenda se falta um passado, se falta um futuro, se falta um presente, se falta um conditional, né, um conditional modal verb. Então, você vai fazer esse exercício, vou te dar aí 3, 4 minutos e a gente já retorna para finalizar a discussão sobre esse exercício, ok?
Então, eu te deixei aí com um exercício bem rico sobre essa questão do uso dos conditionals. Por que bem rico? Porque você pode observar que não está pronto as frases para você, não está escrito, ó, esse daqui é um first conditional, esse é um second conditional, e por isso você tem que usar o verbo no passado, o verbo no futuro, ou o modal verb. Não, você tem que identificar pela estrutura da frase, lendo a frase por completo, entendendo se se trata de um real condition, uma real situation ou uma unreal situation. E é assim que a gente aprende a usar melhor os conditionals na sua prática. Temos agora uma atividade de listening, né? Então vamos lá para uma atividade já bem interativa aí para você, né? Todas foram, mas essa daqui vai fazer aí você usar a sua audição para poder aplicá-la nesse uso, com o going to. Então o que que você vai fazer? Você vai entrar nesse link que você está vendo aí, né? Ou você pode simplesmente usar o seu celular, ler esse QR Code. Acessando, vai abrir um vídeo com uma série de exercícios que vão aparecer aqui do lado direito do vídeo. Então, você, conforme vai dando play, precisa responder cada uma das perguntas sobre o going to. É algo bem real, é uma entrevista, eles vão conversando sobre coisas que essas pessoas vão fazer usando o going to. Se acaso você achar algum exercício muito difícil, você não conseguir realizar, é só apertar o botãozinho do skip para você pular para a próxima questão. E para que você consiga fazer esse exercício, pode ser que você precise criar um login. Mas vamos ver, né? A maioria aí não precisou. Se caso precise, é coisa rápida. É só colocar um usuário e uma senha que ele já entra. Feito? Vou te dar aí 4 minutos para resolver esse exercício, ok?
Espero que você tenha achado essa atividade bem interessante, porque essa foi a ideia, né? De além de você poder trabalhar toda essa questão dessas discussões que nós tivemos sobre o uso do Going to for Future, você também pode trabalhar com a questão auditiva, de ver pessoas aí que nasceram falando inglês, se comunicando, e outras que também que fazem o inglês aí como uso de segunda língua. Acho que vocês perceberam que uma ou outra aí tem um sotaque um pouco mais diferenciado. Finalizando então a nossa teleaula com a nossa revisão final. Então vamos aí rever os pontos principais que foram discutidos aqui. Então nós falamos, né, sobre a questão das comidas típicas. Então, ao falar de comida típica, devemos nos atentar se o vocabulário existe em inglês sem que haja confusões culturais, né? Então, sempre aquela questão, eu quero ensinar meus alunos sobre a feijoada, né, brasileira. Peraí, não tem tradução para feijoada em inglês. Até tem umas traduções meio estranhas aí, mas dá para entender que se trata da feijoada, né? Para nós, a gente fala assim, mas não tem muito a ver, mas eles entendem. O que a gente pode fazer então? A gente pode trabalhar com os nossos alunos os ingredientes da feijoada em inglês, né? Assim como as outras coisas que não existem traduções e que vêm de outros países. Utilizamos o modal verb could para realizar pedidos de uma forma mais polida, mais educada. Existe diferença entre a indicação de quantidade de substantivos em inglês, por isso é importante nos atentarmos ao uso dos substantivos contáveis e incontáveis, né? Então, principalmente por essa questão de uso, que eu falei para você, que no português é muito diferente. Então, é um cuidado maior, né? Porque a gente tem muito essa questão. No português é assim, vou fazer igual no inglês, e nem sempre é igual. Em inglês, podemos indicar ações futuras de diferentes formas. Uma delas, present continuous. Outra, going to. Outra, will. Existem outras, professoras? Existem outras. Mas aqui, nesse momento, o importante para nós é entender que podemos usar o present continuous, o going to e o will para indicar futuro. E por fim, vimos aí os conditionals, que são usados para indicarmos, né, para que a gente possa indicar resultados reais ou irreais em inglês. Então, não é questão de apontar o que é mais ou menos importante em inglês. Tudo é importante, principalmente para nós que somos professores de inglês. Então, a gente tem que pensar sempre na questão de estar um passo à frente do aluno. Nem sempre isso é possível, óbvio, né? Ainda mais hoje com o acesso tão grande a língua inglesa. Mas quando eu trago esses conteúdos aqui na aula para vocês, a minha ideia é fazer você pensar fora da caixinha, né? Pensar fora daquilo que a gramática nos traz, pensar além da gramática, né? A gramática, aquele quadradinho lá que está explicando tudo aquilo para nós, é de extrema importância, claro. Aquele listening, aquele speaking, tudo é importante, mas a gente tem que entender também que professor precisa ir além, né? A gente precisa pensar um pouco a mais, tá? Né? Estar aquele um passo à frente, para que a gente possa realmente sanar a dúvida dos nossos alunos sempre que necessário. E entender também que quando a gente não conseguir, nós sejamos aí humildes o suficiente para falar para o nosso aluno, professora não sabe, mas eu vou descobrir e já vou te falar. Espero ter atendido aí todas as suas necessidades, que você tenha gostado das nossas teleaulas de língua inglesa 2 e espero te ver aí numa próxima disciplina de língua inglesa, né? Aproveite ao máximo, assista as teleaulas novamente, leia o material, anote, pratique, faça essas atividades que eu deixei, várias dicas aí para que você possa realizar sobre os assuntos discutidos desde a nossa teleaula 1. Feito? Então, nos vemos por aí. See ya!